Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui mais uma vez com muita informação. Vamos lá, eu estou aqui com uma informação importante para trazer para vocês com relação ao Matheus Gonçalves, né? A gente teve aí uma notícia que saiu lá no sul do país que o Matheus Gonçalves pode trocar o Flamengo pelo Grêmio, tá? Jovem aí, 19 anos, perdeu espaço com o técnico Felipe Luiz, pode ser emprestado ao tricolor gaúcho em negociação que já está sendo discutida entre as partes. Vale destacar que o jogador está em situação aí regular para atuar no Brasileirão por outro clube, né, já que disputou apenas 3 partidas pelo Flamengo na competição. Segundo o regulamento, o atleta pode atuar por uma nova equipe até completar 6 jogos na Série A. Tá? Então o tempo para concretizar o negócio é curto, mas viável. A chegada de Mano Menezes ao comando técnico do Grêmio trouxe aí mais peso às tratativas. O treinador tem aí o interesse em contar com o Matheus Gonçalves, segundo os jornais lá do Sul. O português, o José Boto, vê com uma boa oportunidade a ida do Matheus Gonçalves, segundo os jornais do Sul, para Porto Alegre, né? Então o Matheus já esteve na mira do Grêmio anteriormente, o que reforça o interesse antigo do clube gaúcho. Com isso, a operação ganha contornos aí de reencontro e de oportunidade, tá? O desfecho pode acontecer nos próximos dias e o Grêmio pode garantir mais uma peça ofensiva aí, o jovem aí que tem um potencial incrível. Mas olha só, vou falar uma coisa com vocês. Eu conversei com uma fonte ligada ao jogador que me disse que realmente tem reunião marcada para essa semana, mas que não sabe ainda o tema e que pode sim ser alguma coisa com relação a um possível empréstimo do Matheus Gonçalves para o futebol gaúcho. Eu, sinceramente, eu acho que ele merecia ter oportunidade no Flamengo, mas se for para não jogar, para não ter oportunidade, que ele ganhe rodagem, né, e aí seria importante. Olha, a gente tem aqui algumas notícias importantes para trazer para vocês com relação ao mercado da bola. O Flamengo já está aí contratando jogadores, né? Está acertando a contratação de alguns jogadores, mesmo que com críticas da torcida, e a gente também não tem que confiar 100% nos diretores e tudo mais, até porque a gente teve já contratações equivocadas no Flamengo, tá? E, sinceramente, hoje, com tudo que aconteceu recente esses últimos dias com relação ao José Boto, a gente fica meio desconfiado. Mas a informação é que o Mike Johnston, né, o Michael Johnston, jogador aí irlandês que o Flamengo está contratando, teve números aí interessantes na temporada 24-25. Olha só, vou trazer aqui para vocês, porque a primeira coisa que saiu foram os números ali de apenas 3 gols, 8 participações em 41 jogos, tá? Então ele teve 41 jogos, 25 como titular. Agora os números começam a aparecer mais. Então 3 gols, 5 assistências, 46 passes decisivos, 84% de acerto nos passes, 65% de acerto nas bolas longas, 77 dribles certos, 129 duelos vencidos, 90 bolas recuperadas, nota 6,95 no SofaScore, é quase 7. Tomara que seja bom, né, gente? Tomara que seja bom, tá? E a gente tem também ele como jogador com mais dribles certos do West Bromwich, tá? Então, foi o jogador do West Bromwich com mais dribles aí na temporada 24-25 e o atleta foi o terceiro em finalizações também, 1,6, e passes decisivos 1,1. O irlandês desembarca no Rio de Janeiro, então, na terça-feira, 8 para assinar o contrato com o Flamengo. E ele é visto pela diretoria como um bom quebrador de linha, tá? Segundo o jornalista Léo José, do Coluna do Fla, Mickey Johnston, né, é visto pela diretoria do Flamengo como esse jogador aí que quebra linhas. Contratação do irlandês faz parte do processo de reformulação iniciado pelo técnico Felipe Luiz e por José Boto, diretor de futebol do clube. O jogador chega ao mais querido do mundo para compor elenco e aumentar a competitividade no ataque. Mas o Flamengo avalia o empréstimo aí
do Juninho, né, que não tem sido muito utilizado, que não conseguiu se firmar no Flamengo, ao mundo árabe. Tá? Tem proposta dos árabes e o Flamengo avalia um possível empréstimo também do Juninho para o mundo árabe. Tá? Então, a gente trazendo sempre as notícias para vocês, e a gente já trouxe aí o calendário do Flamengo, e agora eu vou trazer uma notícia ruim, né, com relação ao pagamento, né, que os clubes receberam na Copa do Mundo de Clubes. Isso não é só para o Flamengo, é uma notícia ruim para todos. Tá? O Flamengo pode ter aí, todos os clubes que receberam, que repassar até 45 milhões de reais em impostos ao governo dos Estados Unidos. Gente, 45 milhões em impostos ao governo americano após a participação na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo arrecadou cerca de 155 milhões e, conforme aí determina a legislação tributária norte-americana, até 30% do valor pode ser retido como tributação sobre premiações obtidas em solo americano. Que loucura. O clube estuda alternativas jurídicas para minimizar esse impacto financeiro. O Flamengo já tinha pensado em algumas outras alternativas, mas é um valor aí impressionante, tá? Então, a gente tem aqui, para passar para vocês, que o jogo do Flamengo contra o São Paulo, dia 9 de julho, tá? Tem a abertura no dia... a abertura para da venda de ingressos no dia 9 de julho, 10 horas da manhã. O jogo é dia 12. A abertura dia 9/7, 10 horas da manhã. A partir de R$80 os ingressos aí desse jogo do Flamengo contra o São Paulo. O Fla-Flu, abertura dia 15 de julho. Coloca na agenda aí, 10 da manhã, ingresso a partir de R$100. Então, já é bom colocar na sua agenda. Olha, eu estava falando aqui sobre a questão de contratações. A gente trouxe também que o jogador, o colombiano, né, o que o Flamengo está contratando do Dinamo Moscou, o Jorge Carrascal, não tem mais previsão de bônus. O valor aí é de cerca de 80 milhões de reais, 12 milhões de euros que o Flamengo vai pagar pelo Jorge Carrascal, mas vai pagar em 3 parcelas e a previsão de chegada do jogador também para a próxima semana, tá? Então, o Flamengo, que tentou contratar o Noah Okafor, desistiu, continuou atrás de jogadores gringos, né? E o Flamengo acabou, então, contratando tanto o Jorge Carrascal, que o Flamengo vai acertar na próxima semana e deve anunciar e deve chegar no Rio na próxima semana, quanto também o irlandês Johnston, né? Então é muita coisa aí acontecendo. O Flamengo deve ter aí mais uns 3 jogadores contratados para o restante da temporada, né? E o Flamengo, então, planejando uma nova estratégia aí, né, de buscar jogadores que se encaixem melhor no esquema do Felipe Luiz. Eu só espero que de verdade a contratação seja boa para valer esses 35 a 37 milhões de reais. Olha, o Vini Souza, né, o Vinição, cria do Flamengo, foi apresentado oficialmente e assinou com o Wolfsburg, rendendo aí valor ao Flamengo, tá? Então, o Flamengo recebeu aí um valor interessante de 3 milhões por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA, tá? Então, ele vai assinou por 5 anos com o Wolfsburg da Alemanha e a transferência foi concluída por 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais. O Flamengo ficou com 3 aí nessa operação. Ah, mas é pouco, poderia ganhar muito mais, mas já tinha recebido em negociações anteriores e agora recebe também dessa negociação, tá? Então, a gente sempre trazendo tudo para vocês aí do mercado da bola, mesmo, cara, eu entendo que o torcedor, mas o Flamengo poderia ter ganho muito mais com alguns jogadores e acabou que o jogador saiu por quase nada, né? E aí a gente sabe que também você vai deixar o jogador aqui parado, sem jogar, ele está desvalorizando, uma hora ele acaba saindo de graça. Então, o Flamengo pelo menos garante um pouco aqui, outro ali, e se você for juntar tudo que o Flamengo recebe de jogadores que foram crias, o Flamengo pelo menos consegue receber uma graninha interessante.